Bem, irmãos, essas duas passagens que nós lemos, elas são duas profecias, tanto de Jeremias como de Zacarias, que nos remete à crucificação de Cristo. E é o que falaremos nessa noite, sobre a crucificação de Cristo. Mas não exatamente sobre Cristo ir à cruz. Eu quero trazer aqui para os irmãos os erros processuais que aconteceram na crucificação de Cristo. Erros estes que, conforme Ives Gandra Martins, professor emérito do Mackenzie de São Paulo, por 30 anos dando aula de Direito Constitucional, ele nos fala da seguinte forma. Faz uma comparação dos primeiros indícios do julgamento de Cristo. E Ives nos diz o seguinte: nas primeiras palavras ou nos primeiros atos processuais que antecederam a morte, a crucificação, esse processo era totalmente nulo. Não tinha como um processo nem daquela época e muito menos da nossa época, comparado com o nosso ordenamento jurídico brasileiro, ter sido levado adiante. Então, o que nós analisaremos nessa noite é exatamente isso, os passos a passos desse processo que levou à crucificação de Cristo. E por que isso aconteceu e para que isso aconteceu. Em Mateus 27, 4 a 10, os irmãos podem acompanhar, por favor, e nós leremos somente isso, porque nos atos processuais é muito grande. Só para os irmãos terem uma ideia, o Júris Brasil fez uma comparação do processo de Cristo e elencou 33 nulidades processuais. Então vamos ler lá, Mateus, só para nós iniciarmos a nossa conversa nessa noite. Mateus 27, versos 4 a 10. Leremos alternadamente novamente. Mateus é um dos evangelistas que Mateus, Marcos, Lucas, João, todos os evangelistas falam da crucificação de Cristo. Uns dão mais ênfase à crucificação e o passo a passo, e outros dão menos ênfase. Mas todos os evangelistas falam da crucificação dele. E eu já vou dizer para os irmãos onde se encontram, se os irmãos depois tiverem curiosidade, poderão ler em suas casas. Mateus, então, capítulo 27, versos 4 a 10. Leremos alternadamente novamente. Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deixá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para o cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje, campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi estimado àquele que em alguns dos filhos de Israel avaliavam. E as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Se os irmãos observarem, o que diz no verso 6? Qual profeta falou isso? Jeremias. É o que nós lemos bem no início. 30 moedas de prata, que foi comprado para o campo do oleiro. Ou seja, era um campo ou um cemitério para forasteiros, aqueles que não pertenciam ao Império Romano e nem aos judeus. Eram pessoas que não tinham nenhum tipo de denominação,
ou eram escravos que eram enterrados nesse campo do oleiro. Só para os irmãos terem uma ideia, esse campo está localizado hoje em Jerusalém, claro, e ele é chamado hoje de San Onofre. E foi construído um monastério, ou uma igreja, ou alguma coisa parecida, em 1892, nas ruínas antigas dessa sepultura que foi achado pelos arqueólogos, e essa rocha hoje existe esse monastério. Mas era um cemitério, foi comprado pelas 30 moedas, como disse Jeremias, e como relatado aqui em Mateus, em 27. Bem, voltando a Ives Gandra disse para nós que ele era completamente nulo esse processo que Cristo foi submetido. E analisaremos a partir de agora exatamente esse ritual processual. Juntamente, vocês vão observar lá, como eu disse, se depois quiserem ler, a crucificação de Cristo, e esse processo está em Mateus 27, como lemos, um pedaço, mas ele está de 1 a 31, é um dos capítulos maiores. Marcos 15, 1 a 20, Lucas 23, 1 a 32, João 18, 1 a 40 e 19, 16. A pergunta que eu faço, e que os irmãos tenham isso em mente, existia 3 respostas para esse processo errôneo, ou nulo, como diz Ives Gandra. Essas informações constadas em todos os evangelhos, nós podemos depois observar em casa com mais tranquilidade, e não é o nosso intuito aqui, como sucedeu toda a trajetória do processo falho, errôneo, que levou à crucificação de Cristo. Primeira resposta, um confronto religioso. As ações e ensinamentos confrontavam a liderança religiosa da época, ou seja, os fariseus e saduceus, e o sistema que o templo operava, que gerou forte oposição e preocupação naquele tempo com o que Jesus falava. Um exemplo é que Jesus chega a dizer que eles eram como sepulcros caiados, bonito por fora, falavam bem, diziam coisas lindas, mas eram podres por dentro, ou seja, estavam apodrecidos. O sistema religioso da época, o sistema que imperava no Império Romano, que o Império Romano deixava operar, estava podre. E Jesus vem confrontar isso. Esse confronto traz vamos dizer assim, um conceito para eles diferente do que eles pregavam, que o judaísmo vinha pregando desde a idade de Moisés, desde Abraão, Isaac, Jacó. Logicamente já tinha passado muitas coisas, e muitas coisas tinham sido deturbadas então, mas Jesus vem confrontá-los. E o primeiro confronto de Jesus é que a religião da época não salvava ninguém. Jesus veio para quê? Para que nós fôssemos salvos, para que nós mudássemos o pensamento. Por que Jesus chama ele de sepulcro caiados? Porque pensavam de um jeito, mas o seu coração estava cheio de maledicência, maldade, rancor, cobiça e coisas mais. A segunda resposta é um confronto político, e é o mais forte, porque Jesus foi morto. Jesus foi condenado pelas autoridades romanas sob a acusação de sedição. Mas o que é sedição? Sedição é a revolta, uma rebelião, uma insurreição contra a autoridade. No entanto, que Caifás, Pôncio Pilatos, pergunta para Jesus se ele era o rei dos judeus, e uma das revoltas da sedição, que era o quê? Que Jesus era o rei, ou seja, confronto, inclusive com Pilatos, Caifás, e principalmente contra César. Ou seja, ele estava se proclamando rei. Mas isso era algo que poderia levá-lo à morte?
Essa é a pergunta que devemos fazer. E a terceira resposta é uma visão teológica, e isso nós vamos tratar um pouquinho mais adiante. Em Isaías 53, 5 e 6 e 1 Pedro 24, 2, 24, o que diz a palavra de Deus? Vamos lá, Isaías 53, 5 e 6, quem encontrou pode ler, por favor. O que a palavra de Deus diz? Que ele foi transpassado, ou seja, nós sabemos que Jesus foi com a lança, foi transpassado, nenhum dos seus ossos foi moído ou quebrado. Mas o mais interessante é a sequência. Ele foi moído por quê? Pelas nossas iniquidades. Iniquidade só nossa, iniquidade de toda a nação, desde Adão e Eva. Na nossa geração e na próxima geração. É para todas as gerações. Enquanto ele não vier nos resgatar, é para todas as gerações. 1 Pedro 2, 24. Ou seja, ele carregou sobre ele todos os pecados de todas as nações, inclusive daqueles que estavam lá, inclusive daquelas pessoas que estavam lá, inclusive das pessoas que estavam julgando naquele momento. E aí vem o julgamento de Cristo. Ou seja, Cristo foi morto, Cristo foi humilhado, Cristo foi... Alguém já assistiu aqui o filme do Mel Gibson, A Crucificação de Cristo? Eu sugiro que os irmãos assistam, porque ali, exatamente o que nós estamos falando é o que Mel Gibson tentou relatar, é o que nós estamos estudando essa noite. Lógico que não foi o processo que Mel Gibson nós estamos tratando, processo condenatório de Cristo, mas trata da crucificação de Cristo, de como ele foi tratado. Mas nesse filme, dá para nós terarmos esses relatos que nós estamos falando aqui hoje. Dá para nós observarmos o quanto Cristo foi humilhado, o quanto Cristo foi batido, o quanto Cristo foi surrado, o quanto ele foi moído. Né? E aí nós observamos, e vamos entrar agora na questão processual para os irmãos verem que tudo isso, esquecendo o que Cristo veio fazer por nós, que era nos resgatar do pecado, como lemos em Isaías e lemos também em Pedro, em 1 Pedro, que vamos tratar isso no final no nosso estudo. Cristo não deveria passar nada por nada disso, e os irmãos vão entender isso agora. Vamos lá. Jesus foi levado inicialmente à presença de Anás e Caifás. Segundo o Talmud, é a tradição da época, diversas regras, Talmud não era escrito, não foi, talvez depois foi escrito o Talmud, algumas coisas do Talmud, mas não era escrito, era uma tradição passada. Eram diversas regras processuais e elas foram ignoradas. Então, para os irmãos entenderem, o Talmud é que, como se fosse o nosso ordenamento jurídico brasileiro hoje, seria o nosso ordenamento civil e o nosso ordenamento processual penal. Jesus deveria passar pelo processo penal, porque ele estava sendo acusado. Horário. Na lei judaica, era proibida crimes capitais, ou seja, que envolviam morte. A lei judaica não permitia essa pena, mas o Império Romano sim.
Então, durante a noite, não pode, não existe. Só para os irmãos entenderem, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, ele é muito extraído do ordenamento jurídico romano. Muitas coisas. Uma grande maioria é extraído. Um exemplo é isso. Os irmãos sabiam que nenhuma pessoa pode ser intimada depois das 6 horas da tarde? Ela não pode ser intimada. Ela tem que ser intimada durante o dia. Das 8 da manhã ou das 6 da manhã, a lei diz que é o raiar do sol até o findar do sol, né? E essa, por exemplo, se um irmão como chama aquele que leva o oficial de justiça, ele não pode chegar na sua casa às 6:01 da tarde. Ele pode chegar até 6 horas. Mais do que isso, não pode. Existe uma lei que impede esse processo. Senão o processo se torna nulo. Só para os irmãos verem, porque existe um erro processual. E a lei judaica proibia a noite. E quando que Jesus foi capturado? Antes do raiar do sol. Oi? De madrugada, exatamente. Lá está inscrito em Mateus 27:1 e Lucas 22:66. O local era inadequado. O julgamento deveria ser formal. Ocorrer aonde? No templo. Aonde ele foi ocorrido? Só o pastor pode responder. Aonde ele ocorreu o julgamento de Cristo? O início do julgamento. Presbítero Fabiano aqui, vamos fazer como que o pastor chamava aqui antigamente, pastor? Era gincana bíblica. Vamos fazer uma gincana bíblica. O presbítero Fabiano sabe aonde Jesus começou o seu ato processual? Na casa de alguém. Na casa do sumo sacerdote. Não poderia. Está errado. Lá não era o local adequado. Outro erro processual. Inexistência de defesa. O réu, como disse, nós temos o nosso ordenamento jurídico bastante do Império Romano, tem que ter testemunhas de defesa e que possam acusar. Jesus teve alguma de defesa? Nenhuma. Concordância das testemunhas. Se, por exemplo, eu e o Caio não somos amigos, mas fomos testemunhar um crime que vemos, nós temos que pelo menos falar 70% a 80% os mesmos relatos. Nós dois falarmos a mesma coisa. Não poderia. As testemunhas, eles não sabiam do que estava acontecendo. Autoincriminação. O direito judaico, ninguém poderia ser condenado com base na sua própria confissão. Só um exemplo para os irmãos entenderem. No direito judaico, você não poderia se confessar. No caso, Jesus poderia falar, eu sou rei. Ele não poderia ser condenado por isso. Quando Caifás pergunta a ele, o que Jesus diz? Tu és de Cristo? Jesus responde, tu é quem dizes. Jesus está sendo condenado? Ele falou que que era o rei? Quando também Pilatos pergunta várias vezes, acho que se não me engano, eu não escrevi aqui, mas 4 ou 5 vezes pergunta, tu és o Cristo? O que Jesus diz? Tu é que dizes. Então ele não poderia ser condenado. Aí Caifás, em uma manobra, vamos dizer assim, diz a ele assim, tu és Cristo, Jesus, desde agora verás, Jesus fala isso, está lá em Mateus, Jesus diz, desde agora vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu, a condenação, e aí para Caifás diz o seguinte, blasfêmia, condenação a ele. Agora pergunta, Jesus falou alguma coisa diferente do que é? Ele só disse que veria o Filho do Homem assentado à direita. Ou seja, todos nós veremos. No último dia final, todos nós veremos Cristo sentado.
Ele não falou nada mais do que estava escrito na palavra de Deus. E aí vem a questão, como eu disse aos irmãos, o Jus Brasil, que se os irmãos quiserem depois pesquisar na sua casa, coloca lá Jus Brasil, ilegalidades processuais na acusação de Cristo. Ele elenca 33 ilegalidades processuais. 33, nota os irmãos, 33. Eu vou ler algumas aqui, não vou ler todas, porque é muito grande, mas as principais eu estarei lendo para os irmãos. Não se buscou qualquer testemunha para depor em favor. Se nós lermos todos esses relatos, como eu disse aos irmãos, aqui, em Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23, João 18 e 19, não veremos nenhuma testemunha a favor de Cristo. Nenhuma. Não se observou tempo mínimo, aviso necessário pela lei para anunciar todos que quisessem e poderiam comparecer ao julgamento. O julgamento era público. O julgamento era público, que era, Jesus estava sendo acusado de ser o rei dos judeus e contra o Império Romano. Era uma acusação pública. Não fora enviada a notificação escrita, formalizada, permitindo que o procurador da época, ou seja, a pessoa que deveria tornar público essa acusação, não foi notificada e não tinha nenhuma notificação. Só para os irmãos entenderem como que funciona no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Para que um processo tome sua sequência normal, o delegado instaura um processo. A instauração do processo. O que o delegado faz? Ele avalia as provas, ele verifica se há crime. Depois disso, ele faz as investigações necessárias, as acariações, as oitivas, e ele encaminha para o Ministério Público. O processo está seguindo o seu rito? Está seguindo o seu rito, porém não existe processo instaurado ainda. Só para os irmãos entenderem, não existe. Existe o início processual. O MP avalia tudo que o delegado fez, verifica se há competência naquilo que foi feito, consequentemente, se tem alguma distorção ou alguma irregularidade que possa o MP achar que não está cabível, retorna o processo ao delegado para que ele investigue ainda. Feito isso, imagine que o delegado investigue, volta ao MP, o MP encaminha ao juiz. Quem instaura o processo? O juiz. Depois de analisar o que o delegado fez e o que o Ministério Público fez, para depois verificar se aquilo é crime. Então, se existe uma materialidade, a gente chama disso de materialidade do crime. Qual materialidade Jesus tinha? Jesus proclamou-se rei dos judeus? Jesus proclamou-se contra a dessedição, contra o Império Romano, dizendo que não deveria pagar? O que ele fala quando dão uma moeda para ele? Os irmãos lembram? Jesus falou alguma coisa diferente? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, remetendo que o que é de César e o que é de Deus é de Deus. Nem César toma o que é de Deus e nem Deus quer o que é de César. No caso, naquele caso, a questão do dinheiro. Vou dar um pulo aqui porque é bastante coisa, senão o tempo já voou. Falta típico e punível da condenação, como eu disse aos irmãos, um processo de imputação do crime, ou seja, nullium crimes, que a gente chama, se tem uma nulidade de crime ou não. A falta de iniciamento de uma ordem foi emitida por qualquer autoridade competente, não foi emitida, perdão, por qualquer autoridade competente da época, ou seja, do Código Criminal Romano, que é o que eu expliquei para os irmãos. Deveria ser, primeiro, Jesus deveria ser detido na luz do dia. Depois, feita a averiguação, se ele tinha crime, achado a oitiva, visto as pessoas,
chamado as pessoas, intimado as pessoas enquanto ele estava detido. Nada disso foi feito. Ilegalidade da prisão, o horário, como disse, a inviolabilidade do domicílio, ou seja, foi na casa de Caifás, não foi no templo. A existência de mandado, a ausência de intuitos da previsão e provisória preventiva, ou seja, aquilo que poderia ser preventivo para o que ele fez. Se ele era preventivo e estava fazendo isso, deveria ser detido, não preso. Existe uma diferença muito grande. Todo mundo acha que detido e preso é a mesma coisa. Detido é só para você detém a pessoa para que não tenha mais informações e tenha condição de você fazer a averiguação. Julgamento noturno não foi público. Ou seja, por que isso? Aí os irmãos falam, publicidade do ato. Tem até hoje. O pastor sabe disso. Na escola você tem que publicar todos os atos da escola. Tem que tornar público. Todo crime, de certa forma, que é público, que envolve toda a população. Ela só não é público, se os irmãos entenderem, quando envolve menor idade. Aí o Ministério Público não deixa ser público. Mas se, por exemplo, alguém matou alguém, você pode ir, né, ali no fórum e pedir, deixa eu dar uma olhada no processo. Lógico que eles ficam meio assim, só o advogado pode tirar, mas qualquer advogado pode tirar. Qualquer advogado chegando lá, com a sua carteira da OAB, ele pode tirar na hora. E pode ler, sem problema nenhum, a não ser que envolva menor idade. Aí ele tem resguardo jurídico. Cerceamento de defesa. Jesus não teve nenhuma defesa. Na lei mosaica, proibia a acusação mediante a traição. Não tinha nenhuma lei que o condenasse sobre traição. Ele foi traído por Jesus, então não poderia nenhum tipo de condenação sobre essa traição. Ausência de denúncia, como eu já disse aos irmãos, que o Império Romano chamava de delatius crime, ou seja, alguém tinha que delatar o crime. E quem poderia delatar o crime? Os irmãos sabem? Quem fizesse presenciado, mas tinha uma coisa muito interessante. Somente um cidadão romano. Não poderia ser outra pessoa, porque estava sobre toda a Judéia, que é o caso onde Jesus foi preso. Toda a Judéia estava sob o Império Romano. Só o Império Romano poderia, só um cidadão romano poderia dar o deletius crime, ou seja, deletar o crime. Houve alguma delação do crime? Não houve delação nenhuma. Como dissemos, não teve. Vou dar mais uma pulada aqui. A sentença cabia recurso para o órgão superior. Quem que era o órgão? São duas pessoas que conduziram o crime. Os irmãos lembram em toda a trajetória que nós falamos? Exatamente. Só eles. Mas poderia ter... Quem eles poderiam levar para instâncias superiores? César. Ele poderia... Exatamente, poderia levar a César. E não foi. César não teve nem participação no crime de Cristo. Muitos historiadores dizem que Pilatos lavou as mãos como uma forma de sair do crime. Mas é interessante no nosso ordenamento jurídico que mesmo lavar as mãos não deixa de condená-lo. A condenação, não porque lavou a mão que ele diz, não acho crime neste homem, não vejo crime nesse homem. E desta forma, de certa forma, vira as costas para que os outros condenem. Quem condenou Jesus? A população. Ou seja, teve um terceiro grau superior aí. Ele não foi nem para a primeira instância, como deveria ser, que seria no templo. Não foi para a segunda instância, que daí seria Pilatos. E nem para a terceira instância, que seria César. Então ficou ali. Tem mais coisas, tá, irmãos? Só que o tempo já voa e eu não quero ultrapassar muito o tempo. Então nós vamos para as
aplicações finais aqui. Só para completar a minha linha de raciocínio, nessa terceira instância foi uma instância popular. Uma instância popular que condenou Jesus, porque César sai fora do cenário, lavo minhas mãos, porque eu não tenho nada com esse sangue desse inocente, e ele entrega ao povo. E quem condenou Jesus foi o próprio povo. E vamos para aplicações. E essas aplicações eu quero que os irmãos vejam junto comigo. João 3,16. Por que aí remete lá ao início que nós falamos? Existia 3 órgãos: religioso. Qual outro, lembra? As respostas? Foi? Político e agora o teológico. E esse é o mais importante para nós cristãos dos nossos dias, teológico. João 3,16. Então, Deus amou o mundo de tal maneira, não importa se foi César, se foi Pilatos, por que Jesus fez isso? Por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. E ele fez isso desde Adão e Eva. Pela graça que ele fez isso. Não foi porque Pilatos lavou a mão, não foi porque o Império Romano cometeu todas as irregularidades processuais, não foi porque os anciãos, os saduceus, os fariseus, todos aqueles que se diziam religiosos fizeram coisas erradas. Entendeu? Ele foi por amor a nós. Por isso que ele fez isso. Não foi por isso. Independente se aconteceu, claro, é uma irregularidade. É revoltante. Se os irmãos depois quiserem as 33 irregularidades, eu mando para os irmãos. Não foi por causa dessas irregularidades. Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Desculpa, eu falei errado aí. Eu acho que talvez eu copiei errado, mas eu vou ler aqui para os irmãos. Porque pela graça sois salvos. Não é por meio de fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então é pela graça que nós fomos salvos. Pela graça de Cristo. Porque o que Cristo fez com todas as irregularidades possíveis e imagináveis, de um processo errôneo desde o início. Como disse Yves Gandra, primeiro ato que foi aonde Cristo foi capturado, vamos dizer assim, na madrugada, já existe um ato nulo em todo o processo. Por quê? Porque não poderia ser capturado de madrugada. Então já começava a nulidade processual ali. E aí o Juiz Brasil elenca 33 atos nulos processuais do que poderia ter anulado Cristo e não foi. Então, é pela graça, é por isso que ele foi. Por isso que ele se deu. Vamos lá, para completarmos, 1 Pedro 2, 24. Ou seja, ele levou sobre o seu corpo todos os nossos pecados. Então, essa injustiça também ele levou. Porque Cristo, desde o início, Deus fez uma coisa por nós. Restaurou em Cristo Jesus a nossa união com Deus. Nós fomos separados pelo pecado. O pecado nos separou. Tudo isso que foi feito é pelo pecado.
pessoas vis, pessoas rancorosas, pessoas que se viam com seus status perturbados por Cristo, e eles iam ao pecado, nada mais do que o pecado. Todas essas coisas porque o pecado estava neles, porque o pecado está no mundo, porque o pecado continua no mundo. E hoje é diferente? Talvez tentamos fazer os atos processuais com mais humanidade, vamos dizer assim, mas não deixa de cometer atrocidades ainda no dia de hoje. Tem muitos, e pasmem os irmãos, muitas pessoas estão condenadas erroneamente. Ele levou sobre si, levou para o madeiro as nossas iniquidades. É por isso que Cristo veio. Por isso que ele foi martirizado, cuspido, açoitado, cada uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça e foi morto, para que nós pudéssemos estar neste dia de hoje falando sobre ele. E para que as pessoas consigam e entendam que Cristo é quem traz a salvação. Que Deus assim nos abençoe.